Olá, queridos alunos do 7º ano. Que alegria estar aqui com você, viu, professora Elisângela? E hoje, nesta aula, vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos destacar o domínio do Pantanal Mato-Grossense e também os ecossistemas aquáticos. Bora lá comigo! Quero chamar a tua atenção para o objetivo desta aula. Qual que é o nosso objetivo? Vamos caracterizar os domínios morfoclimáticos brasileiros, sua biodiversidade e características físicas. Está com o caderno aí? Está preparado para a aula? Para fazer as anotações? Está confortável? O ambiente está favorável? Bora lá então? Trago essa imagem aqui para você, né? Convido você a observar essa bela imagem. E eu quero também deixar uma pergunta para você aqui observando essa imagem. O que acontece com os seres vivos de um local quando há interferência humana? Isso mesmo, quando o homem vai lá, interfere de algum modo naquele ambiente, naquele ecossistema. O que acontece com os seres vivos que são próprios daquele ambiente, daquele ecossistema? Deixo essa pergunta e essa imagem para você observar. Te dou um tempinho para pensar e volto para falarmos mais até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí, eu quero saber, conversou com os colegas? Chegou a ligar? Estão reunidos aí? Como que está essa aula e a participação? Perguntei o seguinte, o que acontece com os seres vivos de um local quando este local sofre a interferência humana? Imagina você, quantos animais, né? Vamos pensar nos animais, também podemos pensar nas plantas, quando ocorre uma interferência do homem, né? Que vai ali então mexer naquele ambiente para, de repente ali, para a agricultura, de repente ali para extrair, né, madeira, alguma coisa assim. Esse tipo de interferência, que são alguns exemplos, o que pode provocar? Bem, pensando ali nos animais, vão perder o seu habitat natural, vão ter que se adaptar em uma outra região. Se a gente pensar nas espécies endêmicas, é um risco muito grande a gente está contribuindo com essas interferências, contribuir com a extinção dessas espécies que são peculiares daquela determinada região, certo? E se nós pensarmos nas plantas, também seres vivos que vão estar sendo eliminadas ali daquele ambiente que ela já está adaptada ali nas condições de sobrevivência, ok? Muito bem. Falando então dos domínios morfoclimáticos brasileiros, vamos iniciar então falando do Pantanal. É uma grande planície, isso mesmo, uma grande planície inundável. E no Brasil, olha só, ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados. Abrange regiões do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Então essa região aqui que está sendo destacada aqui nesse mapa geográfico para nós. Falando ainda do Pantanal, ele se estende do Paraguai até a Bolívia. Trata-se de uma faixa de transição, tá? Lembra que a faixa de transição é aquela que traz ali nela as características, né, dos biomas, dos domínios que ali estão próximo dela, né? Então as características, no caso aqui, dessa faixa de transição, as características que ela traz com ela é do domínio amazônico e do cerrado, ok? Ainda falando do domínio do Pantanal, onde aqui nós temos duas imagens demonstrando, né? Vamos destacar algumas características que são típicas deste ambiente. Primeiro, falando do clima, que é marcado por verões úmidos e também quentes. Os invernos nessa região do Pantanal costuma ser seco e frio. E há dois períodos que caracterizam o alagamento periódico.
das cheias e das vazantes. Então, essas são algumas características peculiares, são próprias do Pantanal. Outras características que se destacam neste domínio morfoclimático. O solo, ele é pouco permeável. O excesso da água vai facilitando o quê? Porque chove muito, né? Uma região muito inundável. Chovendo muito, esse excesso de água facilita a decomposição da matéria orgânica de uma forma mais lenta, ok? Por conta da impermeabilidade do solo. Grande número de espécies que vivem, que são encontradas no Pantanal, podem ser também encontrados em outros domínios morfoclimáticos, ok? Então, por exemplo, eu trago essas espécies aqui, que elas não são exclusivamente lá do Pantanal, são encontradas em outras regiões, também em outros domínios morfoclimáticos. Por exemplo, o ipê, a aroeira, a capivara, olha que bichinho mais bonitinho. Claro que o ipê é lindo também, a aroeira, mas a capivara, né? Que bichinho fofo, belo. E nós temos aqui também um outro bonitinho, né? Que nós chamamos ela de piranha, exatamente, é um peixe. Então, são 4 seres vivos, né? Distintos aqui, que são encontrados no Pantanal, mas também são encontrados em outros domínios morfoclimáticos brasileiros. Ok, minha gente? Bora lá fazer uma atividade? O caderno tá aí com você? Pegou a caneta e o lápis? Então, mantenha organizado e bora lá para a nossa atividade. Primeiro, eu convido você a observar essa imagem aqui ao lado. Combinado? Observe essa imagem e responda. O que é o reflorestamento? Isso aí, observando essa imagem, fica essa pergunta aí na tua cabecinha. O que é o reflorestamento? Sim, eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade. Claro, se você quiser fazer aí uma ilustração aí semelhante a essa imagem para ajudar você aí a responder o que é o reflorestamento, fica à vontade, eu vou dar um tempinho para você anotar e volto daqui a pouquinho para conferirmos juntos. Até daqui a pouco.
Voltei, gente linda. E aí, registrou essa atividade no teu caderno? Fez também a ilustração? Parabéns aí pela sua dedicação. Vamos então conferir o que é o reflorestamento? Bora lá então. Trata-se, né, de todo tipo de plantio de sementes, e mudas florestais em áreas que naturalmente apresentavam formação florestal e tiveram sua vegetação removida por ação da natureza ou pelo ser humano. Muito bem, minha gente. Bora lá então falar dos ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos, eles abrangem tanto água doce como água salgada, ok? Lembrando que os ecossistemas de água doce, eles são classificados em 2 grupos. E essa classificação era de acordo com o movimento que ocorre das águas nestes ecossistemas. Eu estou falando dos grupos do lótico e do lêntico. Já vamos então falar um pouquinho sobre eles. Agora eu quero chamar a sua atenção para essas 2 belas imagens aqui, mostrando para nós então essa variedade do ecossistema aquático, que pode ser tanto constituído por água salgada, né, as águas dos oceanos, dos mares, e também pela água doce, o que mostra para nós aqui nessas imagens. E falando da água doce, nós já falamos então do lótico e do lêntico, que são esses 2 subgrupos dentro desse ecossistema aquático de água doce. Então, primeiro falando do lótico. O lótico trata-se de um ecossistema onde a água está em movimento, por exemplo, nos rios e nos córregos. Então, a água que se movimenta, ela dá essa característica para o lótico, então, receber este nome. Já o ecossistema lêntico, ele se refere àquele ecossistema onde as águas estão paradas, como nas lagoas, maioria das represas, também lagos, açudes. Esse ambiente aquático, água doce, é chamado de lêntico por conta do movimento da água ser pouco ou quase ausente, ok? Muito bem, então, nós temos aqui essa bela imagem, né, fazendo-nos lembrar de uma praia, né, e falando em praia, lembramos de mar, então, nós falamos da água salgada, que corresponde às águas, né, dos oceanos, dos mares, e constitui o maior de todos os ambientes, isso mesmo, maior de todos os, constitui o maior de todos os ambientes do planeta, porque ocupa mais ou menos 70% da superfície terrestre. Agora vamos mencionar um ambiente que é chamado de manguezal. Trata-se de um ambiente alagadiço, isso mesmo, alagadiço, que tem muita água e também lama, muita água, com o solo cheio de lama ali. Ele é inundado, o manguezal é inundado 2 vezes ao dia durante as marés cheias e sofre a influência da água doce que está presente nos rios. Então nós temos aqui essa imagem de um manguezal, a gente já fica pensando, né, nossa, será que é possível alguma espécie se adaptar a um local assim? Claro, é possível, e existem muitas espécies nos manguezais. Muito bem, a água dos manguezais, a água que está presente nesse ambiente, que confere também esse ambiente aqui, nessa característica dele ser alagadiço, muito úmido, ela é uma água salobra, menos salgada que a água dos mares e dos oceanos e mais salgada que a água dos rios. E essa característica aqui de ser alagadiço, né, muita água, confere um baixo teor de oxigênio nesse ambiente, ok? Muito bem. As árvores do manguezal são dotadas, ou seja, elas possuem adaptações que permitem elas se fixar. Olha aqui, ó, confere aqui, ó, adaptações que permitem elas se fixar em solo que é muito mole. Imagina, muita água, muita lama, imagina, né, como que é a consistência desse solo, muito mole. No entanto, as plantas têm a capacidade de se adaptar ali, graças a essas raízes aqui, que são estruturas que elas vão desenvolvendo, né, ao longo ali da sua sobrevivência para poder então se adaptar aos ambientes que ela precisa então ali se desenvolver. Além dessa característica aqui da árvore, algumas espécies, né, possuem adaptações que possibilitam a sobrevivência de um ambiente que é
pobre em oxigênio. É um ambiente riquíssimo ali em umidade, né? Alagadiço, muita água, muita lama, pouco oxigênio e muitas espécies ali conseguem se adaptar a essa condição ali para sobreviver, ok? E é um ambiente que encontra uma grande abundância ali de seres vivos, uma variedade. São encontrados manguezais. Onde que são encontrados? Confere comigo. Amapá e Santa Catarina pode ser incluído ali entre os ambientes naturais mais produtivos do país. Isso mesmo. Por quê, né? Muitas famílias que habitam essa região litorânea, essas famílias que estão ali próximas aos manguezais, elas sobrevivem do extrativismo, isso mesmo, de animais desse ecossistema. Por exemplo, caranguejos, né? Mariscos. Então, são alguns animais ali, né, que são retirados e graças a eles, né, graças à presença deles neste solo, nesse ambiente onde estes seres vivos são adaptados a viver ali, o manguezal também tem esse benefício de proporcionar o quê? Trabalho, né, para muitas famílias, ou seja, dando condições de sobrevivência ali para muitas famílias. Bora fazer uma atividade? Topa? O caderno está organizado? Vamos manter a organização desse caderno então? Vem comigo conferir mais essa. Vou pedir para você então relacionar as características das árvores típicas do manguezal com o solo dessa região. Vou dar um tempinho sim para você anotar essa atividade no teu caderno, para você então fazer, né, a relação dessas características e eu já volto para que juntos nós possamos conferir. Até daqui a pouco.
Voltei, queridos alunos. Bora lá então conferir a nossa atividade que eu pedi para você relacionar as características das árvores típicas do manguezal com o solo dessa região. Bora lá então fazer a relação? Muito bem. Muitas árvores dos manguezais apresentam o quê? Estruturas que facilitam a fixação no solo. Nos manguezais, há também árvores com estruturas especializadas na obtenção no ar de oxigênio, de gás oxigênio, bastante escasso no solo desses ambientes, ok? Então veja bem, né? Um solo como o manguezal, uma região como o manguezal, o teor de oxigênio é bem baixo. Mas se tratando das árvores, né? Nós destacamos essas características que são típicas, né? Dessas árvores que estão ali no manguezal, né? Com o solo. Que jeito que é esse solo? Muito úmido por conta do excesso de água, um ambiente alagadiço, água e lama. Então, essas árvores possuem então estruturas ali específicas para a sua adaptação, ou seja, para elas fixarem nesse solo que é tão mole por conta de ser alagadiço. O que nós vimos nesta aula? Nós vimos sobre o Pantanal Mato-Grossense e também nós falamos dos ecossistemas aquáticos. Nós destacamos as características que são típicas, então, desses domínios morfoclimáticos brasileiros. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito muitas anotações e eu espero mais ainda que você permaneça bem, você e sua família, e eu te aguardo na nossa próxima aula. Até breve!